Será que o que você precisa realmente para desenvolver sua oratória é mais técnica? Muita gente acaba deixando de lado um ponto importante, a gestão das emoções, a gestão da autoestima. Será que isso é bobagem? Como é que a sua autoestima impacta na sua oratória? Eu vou falar exatamente sobre isso nesse vídeo e vou dar um olhar sobre a autoestima, não no sentido de você se beijar no espelho, mas no sentido desse livro aqui, Os 6 Pilares da Autoestima. Dr. Nathaniel Branden é uma referência mundial nesse setor de autoestima. Ele criou esse livro que vai mostrar os 6 pilares, como você desenvolve a autoestima, e ele define a autoestima a partir de um viés um pouco incomum, mas muito interessante e possivelmente muito útil para você que quer desenvolver sua oratória. Bem, se fosse colocar de forma mais resumida qual é o benefício de utilizar esse conceito que o Dr. Nathaniel Branden traz, é que a autoestima impacta de forma ampla no sentido de trazer permissão para você. É como se fosse uma chave. Você está diante de um grande castelo, de coisas muito belas, importantes, diante de um sucesso que você está buscando. E ele te dá a chave. Seja a chave para você se desenvolver e alcançar esse sucesso, ou seja a chave para você abraçar um sucesso que você já é merecedor. E essas duas formas que eu estou falando tem tudo a ver aqui com a maneira como o Dr. Nathaniel Branden entende o que é autoestima. Porque para ele a autoestima é dividido em 2 grandes conceitos: autoeficácia e autorrespeito. A autoeficácia é muito semelhante com o que está acontecendo nessa imagem aqui. Ele está se preparando para fazer uma apresentação. Olha só, ele está ensaiando, está no computador para fazer uma apresentação no outro dia, está ali o projetor atrás dele para esse ensaio. E o fato é que se ele está se preparando é porque ele acredita que ele tem capacidade de se preparar. É engraçado isso. Mas ele acredita em si. Ele acredita que a mente dele é capaz de superar os desafios, capaz de superar as suas fraquezas e se desenvolver. E isso é autoeficácia. É acreditar que você pode sim, que você tem uma mente capaz de crescer e desenvolver. Ou seja, ela não nega os obstáculos da vida. Ela não nega as dificuldades, esse tipo de pessoa. Ele simplesmente vai ter a crença em si mesmo que ele é capaz de superar as dificuldades. E com isso ele estuda, e com isso ele se põe a questionar mais as coisas. E aqui eu estou mostrando a dificuldade na preparação, mas tem também as dificuldades durante a apresentação. E uma pessoa que tem uma autoeficácia mais bem trabalhada consegue lidar muito melhor com essas dificuldades que venham a acontecer durante a apresentação. Vamos falar um pouco mais disso daqui a pouco. Vamos entender agora o autorrespeito. O autorrespeito já se relaciona a essa imagem aqui. A pessoa apresentou muito bem, ganhou um troféu, mas ela não se acredita merecedora de estar ali. Olha o olhar dela de vergonha. Tá todo mundo batendo palma para ela, tem uma pessoa ali de terno, uma pessoa relevante dando um troféu, mas ela não se vê como merecedora. Nesse caso ainda tem o troféu que é muito visível, mas tem várias outras formas de sucesso que você enquanto orador pode ter e você não acredita que você mereça aquilo e você começa a se sabotar. Esse é um grande problema. Já está ali, você tem tudo o que é necessário, mas você não se permite ter o sucesso e você se sabota e você acaba criando problema onde não existe. Vamos entender melhor como isso vai impactar em você. Mas, se a gente fosse resumir tudo isso, a gente diria que a autoestima é acreditar na sua mente, e quando eu digo acreditar na sua mente, é que ela é capaz de pensar, refletir, ir adiante, se desenvolver, crescer e acreditar que você tem o direito de ser feliz e ter sucesso. Tendo dito isso, agora vamos entender melhor como que isso impacta, dá um pouco mais de detalhe de como isso impacta na sua oratória e como você pode ter sucesso dominando isso. Um pedido antes, se você estiver gostando desse vídeo, se fizer sentido esse tipo de análise para você, eu vou te pedir uma coisa muito simples, mas que faz total diferença para mim, para crescer esse canal aqui. Por gentileza, clica no botão curtir desse vídeo aqui, tá? Que faz uma diferença danada para mim, para eu saber que você está gostando. E se você também puder ter um pouco mais de gentileza, um pouco mais de energia, eu te peço um outro favor, uma grande gentileza, se inscreve no canal e você também recebe mais conteúdo como esse sobre oratória e comunicação. Tá? Muito, muito obrigado. Bem, uma das coisas que você ganha quando você se desenvolve a sua autoestima é que o público se torna menos ameaçador. Se você acredita mais
na sua capacidade de superar as dificuldades, de superar os problemas que apareçam, quando você olha para as pessoas, aquilo não é tão forte perante você, porque você acredita que você é mais forte do que uma pessoa sem eficácia, do que você mesmo sem autoeficácia. Quando você se vê como fraco, como incapaz, qualquer olhar, qualquer bocejo impacta muito em você. Isso não tem a ver necessariamente com a sua oratória, mas na sua crença de superar aquelas coisas. E se você também não desenvolve autorrespeito, você não consegue ver as pessoas que estão felizes, que estão satisfeitas com sua apresentação. Ou seja, a autoeficácia de você conseguir superar um bocejo que está ali, aquele bocejo vai te impactar menos. E quando você também observar os sorrisos, as pessoas que estão prestando atenção em você, aquilo vai ter mais valor. Ou seja, o público se torna menos ameaçador. E perceba que eu não estou falando para você que você vai se tornar uma pessoa que é completamente alheia ao público. Não é isso. Autoestima, nesse caso aqui, é você saber sim que os problemas existem, mas quando tiver, por exemplo, alguém bocejando, você ter a capacidade de questionar na sua mente, poxa, será que eu preciso melhorar alguma coisa na minha apresentação ou não? Talvez nem todos que queiram venham a gostar da minha apresentação e está tudo bem, faz parte, você fica mais calmo, tranquilamente, interno com você. Entende? Não é negar os problemas, é saber lidar com eles de uma maneira mais equilibrada. Outra coisa que pode impactar positivamente para você quando você tem mais autoestima é que as dúvidas se tornam menos ameaçadoras. É normal que você venha ter dúvidas. Eu falei sobre o público, mas vai ter dúvidas sobre, eventualmente acontece um problema no PowerPoint, um problema no cronograma, um problema no transporte, sei lá, um problema na sua roupa que não está exatamente do jeito que você queria. Tem inúmeras coisas que podem trazer esses questionamentos para você. E o questionamento em si, essa insegurança mental, pode ser um peso para o orador. Isso pode desestabilizar a sua apresentação. Mas quando você acredita mais na sua capacidade de superar os problemas que vêm por aí, elas se tornam menos ameaçadoras. Olha lá as sombras que estão no fundo. As várias formas que essas sombras podem tomar. É a insegurança, é o desconhecido. Quando você tem mais autoestima, o desconhecido se torna menos ameaçador. E uma das formas também famosas que a gente tem de dúvidas são os preconceitos. E talvez você fale, não, mas eu não tenho preconceito, daqueles preconceitos mais clássicos, aqueles, vamos dizer assim, mais ruins, mais falados na mídia e no dia a dia, mas talvez a gente pode ter um preconceito sutil contra nós mesmos. Poxa, eu nessa minha idade, eu muito velho, muito novo, ou eu no cargo que eu tenho, ou eu no tempo de empresa que eu tenho, ou na posição hierárquica que eu tenho, ou por ser homem, ou por ser mulher, ou por estar nesse conceito, nesse contexto, eu não mereço estar aqui. E aí a gente passa a ter um preconceito contra a gente mesmo, contra o nosso sucesso. Mas se a gente tem autoestima, a gente pode questionar essas nuvens negras que aparecem. Pode ter inclusive preconceito contra aquela plateia. Poxa, será que essas pessoas vão conseguir entender o que eu estou falando? Ou essas pessoas são muito chatas, a gente não vai dar liga. Talvez realmente tenham muitas dificuldades ali, você tem que ter clareza sobre os problemas, mas parte daquilo que está te atrapalhando, que te impede de ter um sucesso, talvez seja simplesmente um preconceito. E quando você tem uma autoestima mais bem trabalhada, você tem capacidade de questionar os pensamentos que você carrega há tanto tempo, as verdades que você carrega. Outra coisa que acontece, eu diria que todas as vezes acontece isso, são imprevistos. Se você não tem autoestima bem trabalhada, quando você precisa de falar, quando der aquele branco, quando precisa falar, quando alguém pede para você reduzir pela metade sua apresentação, volta aquilo que a gente falou. Você tem dúvida, você tem medo, você não acredita na sua capacidade de lidar com aquilo que você não esperava. E com isso, você se dá muito mal enquanto orador. A sua capacidade de ser um bom orador cai. Ele fala, o Dr. Nathaniel Branden fala que a ausência de autoestima, isso é interessante, ela não necessariamente vai destruir completamente o seu sucesso, seja o seu sucesso aqui enquanto orador, seja, a gente falou no sentido de relacionamento com as pessoas, mas ele faz isso aqui, ó. Ele traz rachaduras. Ou seja, você vai fragilizando. Ele fala assim também a metáfora do cálcio. O cálcio no corpo humano, ele não vai te matar, mas ele vai deixar você muito mais frágil perante problemas. É diferente falar, não tomei água, daqui a pouquinho você morre.
A pessoa sem autoestima, talvez ela até consiga chegar a alguns patamares importantes como orador. O fato é que ela não vai aproveitar muito bem aquilo, ela vai estar numa carga de estresse muito grande. Ou seja, com autoestima você pode aproveitar mais o sucesso da vida, além de sim se permitir alcançar mais coisas. Você permite a você mais sucesso e aproveitar mais esse sucesso. E uma grande metáfora que ele faz também, achei muito interessante, é como se você estivesse desenvolvendo um sistema imunológico para a sua capacidade de falar. E o sistema imunológico pressupõe que existem sim vírus, bactérias, problemas, dificuldades, eles vão te atingir de alguma forma. A pessoa que tem um sistema imunológico, ela é atingida por vírus, mas ela quando cai, ela volta rápido. Bem, para fechar as ideias, eu vou deixar um infográfico resumido aqui de tudo que a gente falou, se você for da pessoa mais visual. Se você quiser pode dar um print para você olhar esse infográfico com mais calma. E eu deixo para você uma pergunta final. Como seriam as suas apresentações? Imagine você mesmo o que você poderia fazer, como seriam suas apresentações se você tivesse autoestima mais bem trabalhada. Ou como você seria se você acreditasse muito mais no seu potencial de questionar as coisas que estão por aí e no seu potencial de aproveitar, abraçar o sucesso de que você já é merecedor.